Esta é a continuación do módulo B2 da disciplina Filosofía da Ciencia. E vamos a continuar discutindo os temas de filosofía da taxonomía que tiñamos comenzado a discutir no módulo anterior. Neste caso, o que estamos discutindo concretamente é o tema do estatuto ontológico dos taxons. A cuestión de se eles deben ser pensados como clases, concretamente como clases naturais ou tipos, serían noções equivalentes ou termos equivalentes, ou se eles deberían ser considerados como entidades individuais ou, dito de unha forma máis directa e tal vez máis clara, considerados como individuos. Ese será entón o tema deste módulo que vai nos levar, o tema desta segunda parte do módulo, que vai nos levar a aproximar a unha noção moito importante, que é a noção de linhagem, que é unha noção fundamental para entender a ontologia da biologia, en particular da biologia evolutiva. Nosa discussão, eu lembro a vocês, está centrada sempre sobre esa orden taxonómica, ese nivel taxonómico que é o nivel das especies. Mas o que, en grande parte, na súa maior parte, todo o que nos falamos con relación ás especies, se pode aplicar, tamén pode ser dito, con relación aos taxons superiores. E isto vale para a idea de que as especies son entidades individuais. Con os mesmos criterios que falamos que as especies son entidades individuais, tamén podemos falar que os taxons superiores, géneros, familias, subfamilias, ordens, todos os casos, as linaxes que sexan consideradas como taxons de orden superior tamén poderán ser consideradas como entidades individuais. A tesis da individualidade dos taxons, lembra vocês máis unha vez, é unha tesis cuya formulación original a gente debe a Willy Hennig, que a coloca como un elemento chave para comprender a sistemática filogenética, ou mellor aínda, tal vez dito con maior clareza e rigor. Hennig mostra que considerar claramente os taxons como individuos, como entidades individuais, é unha condición para nos poder construir unha sistemática efectivamente filogenética, rigurosamente filogenética, e non somente parcialmente filogenética, como si tiña sido a sistemática evolutiva clásica que até aí tiña sido desenvolvido. Digamos, a idea de Hennig é que se queremos desenvolver unha sistemática coherentemente filogenética, que seja absolutamente coherente con aquilo que Darwin tiña proposto en 1859, temos que sempre levar en consideración que os taxons son entidades individuais e como tal ten que ser considerados. Eles son grupos naturais, sim, mas non son clases naturais. A palabra correcta é grupo e esa é unha noción diferente da noción clase. Unha clase, já a xente caracterizou no primeiro módulo. Por exemplo, a xente pode falar da clase dos arquipiélagos. Todos os, digamos, unha clase que está constituída por todos os agrupamentos de illas que posamos considerar como arquipiélagos. Mas, un arquipiélago en particular, esa é unha entidade individual a cual podemos caracterizar como un grupo de illas. Entón, por exemplo, Malvinas designa un grupo, en cambio, arquipiélago designa unha clase. Esos, e os taxons, dice Hennig, ten que ser pensados como grupos, isto é, como entidades individuais. Aceitar isto, eu sei, pode resultar un pouco difícil. Aceitar que aquilo designado por un nome como Pantera Leo ou como un nome como Carnívora seja considerado unha entidade individual pode resultar unha coisa un pouco exquisita, un pouco unha idea tal vez un pouco arbitraria, dificilmente justificável. Porén, se a gente comeza a raciocinar un pouco máis sobre a diferencia que existe entre clases naturais, as quais tamén chamamos de tipos,
e indivíduos, isto é, entidades individuais em geral, e a gente começa a comparar o modo em que pensamos uma coisa e o modo em que nós pensamos outras, a gente vai ver que a ideia de que os taxons são entidades individuais surge e acaba sendo entendida como uma tesis bastante razoável e eu diria bastante, finalmente, en última instancia, bastante obvia. Falemos primeiro o obvio, mas isto, claro, non é decisivo. As clases naturais son aquelas que designamos por nomes comuns. Por exemplo, pensen vocês en vulcão, para dar un nome común característico. As clases naturais son aquelas que designamos con nomes comuns, ou nomes gerais. Comuns quer dizer eso, aquí un nome é común non porque seja de uso común, non porque seja de uso vulgar, non é a eso que está se refiriendo aquí o termo común, mas se diz que un nome é común porque ele é común a moitas coisas. O nome vulcão, por exemplo, é común porque ele é geral, se aplica a diferentes vulcães. En cambio, o nome Vesúvio non é un nome común porque ele non se aplica a diferentes vulcães, a moitas coisas, sino que ele é un nome propio somente de un vulcão en particular, que está perto de Nápoles, na Italia, que é o chamado vulcão Vesúvio, que é un que ten unha historia particular, unha historia geológica individual e que, por exemplo, pasou por certos procesos, moitas erupções, unha en particular famosa que é aquela que sepultou e arrasou con a cidade de Pompeia na época en que ainda existía o Imperio Romano. Entón, esa é a primeira diferencia. Os individuos, como Vesubio, son designados con nomes propios. Os tipos, as clases naturais, son designadas con nomes comuns, no sentido de nomes gerais, non no sentido, claro, de nomes vulgares. Já a coisa comeza a ficar máis interesante cando a xente aponta o seguinte: os tipos, as clases naturais, esas que nos designamos con nomes comuns, como vulcão, posúen exemplos, nos podemos dar exemplos delas. En cambio, os individuos non posúen exemplos, posúen partes. Entón, por exemplo, pensen vocês outra vez en vulcão. E eu pergunto para vocês me poderían dar un exemplo de vulcão? E vocês poderían responder sin ter medo a nenhum tipo de pegadinha que efectivamente sí, vocês poden dar un exemplo de vulcão porque eu acabo de dar un que é justamente Vesúvio. Vesúvio é un exemplo de vulcão. Claro que há outros nomes tamén de outros exemplos de vulcão que podamos dar. Na ilha da Sicilia temos, por exemplo, o Etna. O Aconcagua nos Andes é un vulcão, mesmo que un vulcão que non está en actividade. O Tupungato tamén é nos Andes, tamén é ele un vulcão. Son todos exemplos que podemos dar de vulcão. En cambio, das entidades individuais, a gente non pode dar exemplos. Por exemplo, imaginen así. Imaginen que eu peço para vocês que vocês den un exemplo de min. O sea, esa sí, unha orden con pegadinha, unha orden sin sentido. Vocês non poden dar un exemplo de min. Ni eu podería dar a vocês un exemplo de min. Eso non ten sentido. Pedir que alguén dé justamente un exemplo de un individuo é un sinsentido. De fato, unha das notas que se pode dar en termos ontológicos máis gerais do que seja a individualidade é que a individualidade non é exemplificável. Non se pode dar exemplo de entidades individuais. O que eu posso, sim, é dar a vocês, apontar a vocês partes miñas. Eu posso dizer: eis miña mão, mas miña mão non é un exemplo meu, miña mão é unha parte miña. Un dedo da miña mão é unha parte da miña mão, que tamén é unha entidade individual, mas non é un exemplo nin meu, nem un exemplo da miña mão. É unha parte da miña mão e, por tanto, tamén unha parte miña. E vocês já poden ir tamén tomando nota disto, porque cando a gente diz que taxons son entidades individuais, por exemplo, que as especies son entidades individuais, eso significa que cando eu pego, por exemplo, a especie Equus cavallus,
aquela que vulgarmente é conhecida como cavalo, né? Quando a gente pega a espécie Equus cavallus, a gente por outro lado pega um cavalo particular, outra vez o exemplo clássico, bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande, a gente não pode dizer, se a gente aceita, né, o individualismo taxonômico proposto por Hennig e a maior parte das pessoas que trabalham em fundamentos da taxonomia actual, né, se a gente aceita esse individualismo ontológico, a gente não pode dizer que bucéfalo seja um exemplo de Equus cavallus. O que a gente tem que dizer é que bucéfalo é uma parte de Equus cavallus. Mas isto, vocês poderiam dizer, isto acaso não é muito esquisito? Não, pelo menos se você o coloca nisso no devido contexto e pensa nisso por partes, né, e vão pensando, fazendo o raciocínio completo, né, que tem que ser feito para chegar a essa conclusão. Eu acho que é relativamente simples, quero dizer, se pensar que bucéfalo é uma parte de Equus cavallus e não um exemplo de Equus cavallus, pode parecer difícil, ou inicialmente pode ser um pouquinho difícil de pensar, mas eu acho que é muito mais fácil de pensar que Equus cavallus é algo, é uma entidade que está integrada por diferentes populações. Né? A cada momento da sua história, desde que existe Equus cavallus, desde que ele surgiu a partir de uma divisão, né, do ancestral do ancestral que a espécie compartilha, quem sabe com quem outra espécie, quizá com o próprio burro, né? Mas tudo bem, desde que ela se originou, né, nas suas distintas etapas de evolução, em cada um desses momentos, Equus cavallus consistiu sempre em um conjunto, né, em um coletivo, em um agrupamento de populações, né? Podemos dizer incluso técnicamente, a cada momento da sua evolução, uma espécie é uma metapopulação, isto é, uma reunião, né, um coletivo, um agrupamento de populações. E se então, nós podemos dizer, uma espécie está constituída, está composta por populações. E acho que isso já resulta uma coisa muito mais simples de entender. Mas se eu pergunto a vocês de que estão compostas as populações, a única resposta que fica é dizer que as populações estão compostas de organismos individuais. E então, da mesma forma que meu dedo é parte minha, porque ele é parte da minha mão, que é também parte minha, eu posso dizer que bucéfalo, entanto, é parte de uma população de cavalos, né? Ele é parte de Equus cavallus, justamente porque ele é parte dessa população que é parte justamente de Equus cavallus. Ou seja, a forma em que nós raciocinamos sobre indivíduos se aplica perfeitamente ao caso dos taxons. Portanto, né, nós podemos dizer de bucéfalo, ele é uma parte de Equus cavallus, não é ele um exemplo de Equus cavallus, mesmo que nos livros de lógica geralmente aparece ao contrário. Os biólogos, na biologia evolutiva, a taxonomia moderna, nos ensinam a pensar o contrário. Bucéfalo não é um exemplo de cavalo, bucéfalo é, bem entendido, uma parte de Equus cavallus. Outra coisa que se pode dizer é que os tipos, né, as classes naturais, por exemplo, vulcão, podem ter subclasses. Eu posso fazer, por exemplo, falar da classe dos estratovulcões, que é uma classe particular de vulcões, um tipo particular de vulcões, que é um subconjunto, né, dentro do conjunto dos vulcães, definido também por certas características particulares que justamente, né, são apresentadas por Vesúvio, que é um exemplo também de estratovulcão, porque, digamos, ele é um exemplo de vulcão, mas também de estratovulcão, porque ele pertence, né, pertence à classe vulcão e à subclasse dos estratosvulcões. Né? Por outro lado, né, em cambio, as entidades individuais, elas possuem partes e também podem ser partes. Né? Elas não podem ser subclasses de outras coisas, mas eles podem, né, ser partes de outras coisas. Né? Eu, por exemplo, não posso ser uma subclasse de nada, porém, eu posso ser parte de, por exemplo, uma instituição como pode ser a Universidade Federal de Santa Catarina, ou
uma turma de estudantes pode ser parte do curso, né, ou pode ser parte do conjuntos dos discentes de um determinado curso, né? Ou seja, vocês não são, né, uma subclasse, né, em sentido estricto. Vocês podem ser considerados como um conjunto, matematicamente falando, mas vocês, com referência, né, a UFSC, que é uma instituição como entidade individual, né, vocês são uma parte dentro dessa instituição maior que é a UFSC. Outra coisa também importante é que os tipos, as classes naturais, têm limites essenciais. Né? Para algo ser um vulcão, tem que ter certas características particulares que façam dele um vulcão. Né? Digamos, se algo, por exemplo, não tiver uma chaminé capaz de produzir erupções, por exemplo, dificilmente vai poder ser tratado, né, como um vulcão, né? Se não há nessa estrutura, né, em uma montanha, uma possibilidade de acontecer nenhum tipo de fenômeno semelhante ao vulcanismo, né, essa entidade não vai ser tratada como um vulcão. Dos indivíduos, em cambio, a gente não pensa que eles, em troca, a gente não pensa que eles tenham limites essenciais. O que um indivíduo sim tem é uma identidade que se define basicamente pela sua própria origem, né? A identidade de qualquer indivíduo se define pela sua origem. E todo o que aconteça a esse indivíduo vai ser considerado como algo que acontece a esse indivíduo em virtude da sua identidade, né? Que é justamente, repito, né, uma estabelecida a partir da sua individualidade, da sua origem. Pensem vocês, por exemplo, e vou dar um exemplo bem concreto nisto, né? Pensem em um tipo, né, em uma espécie biológica qualquer que seja homeotérmica, né? Ou melhor, uma espécie biológica qualquer que seja capaz de fotossíntese, isto é, uma espécie fotossintética, né? Ter capacidade de fotossíntese, né? A característica ter capacidade de produzir fotossíntese, ser uma espécie fotossintética, é uma classe, né? De fato, é uma classe a qual não somente pertencem vegetais, sino que existen incluso insectos que son parcialmente capaces de producir fotosíntesis. Isto é, existen insectos parcialmente fotosintéticos. Por tanto, a gente pode dizer que ser organismo fotosintético é uma classe, é um tipo. Agora, imaginem que a gente aponta, né, justamente uma espécie de insectos que é capaz de fotossíntese, mas que ao longo de um processo evolutivo essa capacidade é perdida. Essa capacidade acaba sendo, né, perdida em troca de outras capacidades que para a ecologia daquele insecto acabam resultando mais convenientes. Nesse caso, nós não poderíamos jamais dizer que aquele organismo é um organismo fotossintético, justamente porque ele perdeu a capacidade de realizar a fotossíntese. Em campo, piensen agora em outra coisa. Pensem em uma entidade individual como é, por exemplo, a linhagem cetáceo. A linhagem cetáceo é uma linhagem particular dentro do grupo de mamália. E imaginem vocês que uma linhagem de cetáceo evolui, né, em uma direção tal que ele acaba perdendo a capacidade de amamentar de qualquer forma suas crias e que incluso ele acaba perdendo a sua capacidade homeotérmica. Nós continuaríamos tratando a isso como um cetáceo? Isto é, continuaríamos tratando a isso ainda como um grupo dentro do grupo mamália? E a resposta é que sim. Se a gente aplica a rigor, coerentemente, os princípios da sistemática filogenética, essa linhagem de cetáceos que perdeu a capacidade de amamentar, que evoluiu em uma direção que levou a que aqueles seres vivos já não sejam homeotermos, em virtude da sua origem evolutiva, em virtude de sua genealogia, né, ele vai continuar sendo considerado, né, como um grupo dentro do grupo dos cetáceos. Né. Então, claro, o que vai definir seus limites justamente é
sua própria origem, e isso é o que vai definir sua identidade. E a gente tem que tentar não confundir identidade de algo, que é uma coisa própria dos indivíduos, com os limites essenciais de algo, que são algo próprio das classes. Mesmo que na linguagem cotidiana, é verdade, às vezes a gente misture as duas coisas, né? Mas quando a gente fala de ontologia referido a uma questão técnica, como é a filosofia da taxonomia, é melhor manter as duas noções, essência e identidade, como noções separadas, lembrando então que identidade é algo próprio dos indivíduos e essência é algo próprio das classes. Menos complicado do que eso, né, é entender esta outra diferença entre indivíduos e classes. As classes não são localizáveis. Os indivíduos sí são localizáveis. Por exemplo, eu posso perguntar a vocês: onde está o Vesúvio? E vocês me podem responder: o Vesúvio está no sul da Península Itálica, perto da cidade de Nápoles. Vocês podem localizar o Vesúvio. Agora, se eu pergunto a vocês: onde está Vulcão? A pergunta está mal formulada. A pergunta é uma pergunta sem sentido, porque a classe dos vulcões não tem uma localização. Os que estão localizados são os vulcões individuais, né? Digamos, aqueles que podem ser exemplos da classe dos vulcões, como Vesúvio, como Etna, como Tupungato, como Aconcagua, né? Ou como Chimborazo nos Andes perto no Equador, né? Esses sí são entidades individuais que têm uma localização. Em cambio, vulcão, né, o nome próprio, que designa uma classe natural, não designa nada que tenha uma localização específica. Eu não posso apontar no mapa: eis aqui que está vulcão. No mapa você pode apontar um vulcão particular, jamais a classe dos vulcões. Isto é, isso é a diferença entre localizabilidade do indivíduo e a não localidade das classes. Mas claro, vejam bem, isto é interessante, né? No caso de Vesúvio, é claro que ele tem uma localização bem espacial, bem definida, e também uma localização temporal. Ou seja, o Vesúvio nem sempre existiu. Ele é um produto particular da história da Terra, e conforme essa história continue, esse vulcão pode um dia deixar de existir. Agora, mas ele também tem, né, uma localização espacial. No caso dos taxons, das linagens biológicas, que é o que mais nos interessa a nós, em cambio, isso não é tão fácil de dizer. A gente pode dizer que uma linhagem biológica, uma espécie, né, por exemplo, tem uma área de distribuição, que seria uma noção biogeográfica, a área de distribuição, que incluso pode evoluir, pode ir mudando conforme essa espécie vai evoluindo, ou uma linhagem superior vai evoluindo. Agora, possivelmente esta ideia de distribuição geográfica, ou área de distribuição, não seja o mesmo que uma localização concreta específica como a que pode ter um vulcão. Por isso, Hennig, citando um filósofo alemão um pouquinho anterior a ele, que era muito importante para a obra de Hennig, que é Nicolai Hartmann, Hennig diz que, né, a localização das linagens, né, a localização dos taxons, não é uma localização, né, espacial, mas é uma localização temporal. Ou seja, a identidade do taxon se dá no tempo, né, num percurso temporal, né, e não de uma forma espacial. A não ser, claro, né, que vocês considerem que, e isto seria uma questão que se poderia discutir, que a área de distribuição, né, a área de distribuição de uma linhagem se pode homologar se a simples localização que se dá no caso de um Vesúvio, de um vulcão particular como o Vesúvio. Mas tanto se adoptamos a posição de Hennig como se adoptamos uma posição como esta de aceitar a distribuição geográfica, a área de distribuição como uma forma de localização, estamos coincidindo em tratar as linagens como entidades individuais. Por fim, há uma outra questão, é que os tipos não padecem processos, os indivíduos sim padecem processos. Digamos, é como dizer, as classes naturais não acontecem nada. Por exemplo, o vulcão pode entrar em erupção outra vez? É uma pergunta mal formulada. Vulcão não pode entrar em erupção. A classe dos vulcões
não pode entrar em erupção. O que entra em erupção é um vulcão em particular. Né? As coisas que acontecem sempre a entidades individuais. O que muda, o que está sujeito às contingências do mundo, são sempre as entidades individuais. Como, por exemplo, as espécies. As espécies evoluem. As espécies podem modificar sua área de distribuição. As espécies se podem extinguir. Né? Os gêneros podem radiar, podem se diversificar. As famílias de ordem superior, os taxons de ordem superior também, e também se podem extinguir, como aconteceu com Trilobita. Né? Aos taxons acontecem coisas, em particular evoluir. Né? E isso, né, ou extinguir-se. E isso é justamente, talvez, a razão mais clara e mais definitiva para tratar eles como entidades individuais. E me deixem dar somente agora uma série de exemplos, né, desta distinção entre tipos e indivíduos. Né? Exemplos muito simples. Né? Se eu digo que estratovulcão é uma classe, Vesúvio é um indivíduo que simplifica essa classe. Se eu digo que objeto de ouro é uma classe, um tipo de objeto, o Buda de ouro de Van Gogh, que eu acho que é a escultura de ouro uma peça de ouro mais grande que existe no mundo, ele é um exemplo famoso, célebre, da classe dos objetos de ouro. Por exemplo, se uma classe é líder carismático, a gente poderia dizer que Getúlio Vargas foi um exemplo de líder carismático. Se planeta é a classe de todos os corpos que orbitan, de todos os corpos que têm determinado volumen, digamos, mais do que um determinado volumen, que orbitan em torno de uma estrela, né? A gente pode, se essa é a classe dos planetas, a gente define assim, a gente pode dizer que Marte é um exemplo de planeta. Terra, claro, seria outro. Né? Também galáxia é um tipo de agrupamento de estrela que tem uma determinada estrela, de corpos celestes que tem uma determinada história, né? E a gente pode dizer que então o Via do Leite é um exemplo de galáxia. Rio é uma classe natural. Paraná é uma entidade individual que simplifica a classe dos rios. Ser humano, poderíamos pensar, é uma classe natural. Todo ser que tenha racionalidade, que tenha certas capacidades cognitivas, que tenha certo tipo de capacidades emotivas, quizás nós possamos chamar ele de ser humano. Né? E então diríamos que Sócrates, na medida em que ele apresentaria todas as qualidades cognitivas e emotivas, né, os filósofos gregos Sócrates, também o jogador de futebol e médico brasileiro, né, aplicaria o mesmo para ele, né? Apresentaria todas as condições que nós acharíamos vinculadas à humanidade, né? Eles, né, os dois Sócrates no caso, seriam exemplos de entidades individuais que exemplifican justamente, né, a classe ser humano. Arquipiélago seria uma classe, Malvinas, né, já digo exemplo outras vezes, né, é um exemplo da classe dos arquipiélagos. Lua seria também uma classe de corpos celestes. Está a classe dos planetas e está, que é uma classe definida pelo fato de orbitar em torno ao redor de estrelas, mas está também a classe das luas, né, como por exemplo as luas de Júpiter, que orbitan em torno de um planeta e não em torno de uma estrela. E está, por exemplo, a nossa lua, a lua, essa que nós chamamos a lua, né, que é uma entidade individual que é um exemplo da classe das luas. E depois está as espécies, que são as espécies? As espécies, nós temos uma definição geral de espécie. As espécies são linagens evolutivas, né? Podemos lembrar simplesmente do conceito evolutivo, né? Linagem de populações que têm uma evolução independente e autônoma da evolução de outras linagens semelhantes. Essa seria a classe das espécies. E que exemplo claro poderíamos dar de espécie? Pantera leo, Pantera pardus. Pantera leo, Pantera pardus, Pantera tigris, Equus caballus, são entidades individuais que exemplifican a classe das espécies. Vejam bem que diferencia. Pantera leo é uma entidade individual que exemplifica a classe das espécies. Mas Pantera leo não é um exemplo de pantera, que é o gênero que inclui a Pantera leo, a Pantera pardus e a Pantera tigris. Pantera leo é uma parte de Pantera, junto com Pantera tigris, junto com Pantera pardus.
A relação entre linhagem, entre taxons, não é uma relação de exemplificação, sino que é uma relação de parte-todo. E isso é importantíssimo para entender esta ideia de Hennig de que os taxons são entidades individuais. Mas demos alguns exemplos agora que sejam mais próprios da biologia, né? Pensemos, por exemplo, na classe dos organismos consumidores. Essa é uma classe própria da ecologia. Organismos consumidores é uma classe biológica, é um tipo biológico. Qualquer tipo de ser vivo que ocupe en un ecosistema ese lugar de organismo consumidor, independientemente da súa origen, da súa genealogía, é un organismo consumidor. Mas con certeza, Rin Tin Tin, o cachorro dos seriados de televisão, comedor de carne, como cualquier cachorro na época, pois estou falando de un cachorro dos anos 60, nessa época, tamén os cachorros actuais tamén son consumidores, né? Ese cachorro, né, era un consumidor, né, non producía fotosíntesis, entón, Rin Tin Tin é un exemplo de organismo consumidor. Tamén posso dizer así, posso falar da clase das especies consumidoras, digamos, especies, né, cuyos organismos individuais, né, por súa fisiologia, por súa característica, pelo menos en un determinado momento da súa populación, son organismos consumidores. E aí, claro, Canis lupus, justamente a especie a cual Rin Tin Tin pertence, sería considerado como un exemplo, né, unha entidade individual que exemplifica a clase das especies consumidoras. Outra clase ecológica que aparece nos libros, nos textos de ecologia, é depredador. Quando eu falo de que un organismo é depredador, eu estou ascribiendo ese organismo a unha determinada clase, que é unha clase que se define en virtude de un determinado lugar en un ecosistema. E dingo, que hoxe é considerado como unha subespecie de Canis lupus, Canis lupus dingo, sería un exemplo de depredador. O dingo é de fato é un descendente de cachorro levado pelos colonizadores a Australia, que ele acabou evoluindo, se adaptando a ecologia australiana, e hoje ele é classificado como subespecie dentro de Canis lupus. Mesmo que ele descenda de Canis lupus familiaris, ele adquirió rango de subespecie. E tamén poderíamos facer algo semelhante con Animalia Animalia. Vean que cosa interesante, De fato, o nome, quando a gente fala en taxonomía actual de animal, o termo concreto é Animalia, que designa un taxon particular, unha linaxe en particular de seres vivos. Agora, a gente podería, e en isto non há prohibición para dizer que non, pensar en un conceito de animal independentemente da linaxe animalia. Imaginen que nos definimos animal como cualquier ser vivo que teña reproducción sexuada, que seja consumidor, que non realice fotosíntesis, eso ya sería, o que pelo menos descenda de organismos que non realicen fotosíntesis, y demos cualquier definición que nos permita delimitar a clase unha clase de seres vivos aos cuales estemos predispostos a llamar de animais, e a xente podería pensar na posibilidade de animais extraterrestres, de outro planeta onde existan seres vivos con esas características, que si nos os viésemos, que se nos constatásemos súa existencia, seríamos propensos a dizer, ora, eis aquí animais en este outro planeta. Agora, para nos tratar eles como animalia, habería que pagar outro costo, habría que mostrar que eses animais deses planetas compartillan un ancestral común exclusivo con os animalia terrestres. Somente aí poderíamos chamar eles de animalia, o que sería certamente moito difícil. Mas nós sí podemos dizer que animalia, no sentido actual do termo técnico animalia, en algún sentido é un exemplo do que podería se chamar a clase do animal, se ela é definida por un conjunto particular de características,
e não em virtude dela ser um grupo monofilético que descende todo ele de uma espécie que é o ancestro comum, né, exclusivo de todo o grupo. E o mesmo se poderia dizer com mamífero, né, e mamália. Né, até onde nós pensamos actualmente, né, todos os mamíferos que nós conhecemos, né, são parte do grupo Mammalia e todos os Mammalia são mamíferos. Né? Porém, a gente pode lembrar de Georges Cuvier e pensar em como ele entendia a noção de mamífero. Cuvier tinha traçado uma taxonomia tipológica, uma taxonomia basada fundamentalmente em tipos fisiológicos, em tipos organizacionais. Então, mamífero para ele era um tipo particular de organização fisiológica. Então, imaginem que Cuvier realizava uma viagem ao outro planeta e ele encontrava em outro planeta animais que tinham a organização fisiológica idêntica à dos mamíferos terrestres. Cuvier não teria tido nenhum problema em caracterizar eles como mamífero. Porque, aliás, o que definia a condição de mamífero ou não mamífero não era uma questão de ancestralidade, porque a classificação de Cuvier não considera no mais mínimo a evolução. Aliás, a evolução está excluída de toda consideração, né, na história natural de Cuvier. Portanto, né, para ele, o que definia que um animal fosse ou não mamífero era um tipo de fisiologia. Né? A ideia de que o grupo taxonómico se delimita em virtude de genealogia, de ancestralidade, era uma coisa que estava para ele fora de qualquer cogitação. Por isso, se nós pensamos como Cuvier, mamífero pode ser sim considerado como um tipo. Agora, mamália, já no sentido técnico contemporâneo do termo, não é um tipo, isso é uma entidade individual, uma linhagem particular que evoluiu a partir de uma espécie particular individual que pode ser que ainda que não seja difícil, fácil de identificar, mas, digamos, toda a organização teórica da sistemática filogenética, que é nosso referencial, nos leva a pensar que todo esse grupo mamália deriva de um único ancestral comum privativo de todo o grupo. E o mesmo se poderia pensar com o ser humano. Eu já falei isto, né? Um ser humano, como definimos ser humano? Um ser humano, um ser que tem certas capacidades cognitivas, emotivas, mas isso não é Homo sapiens. Homo sapiens é uma espécie particular e incluso nos consideramos como parte de Homo sapiens seres que não têm essas condições emotivas e cognitivas que às vezes nos vinculamos à racionalidade. Por exemplo, uma pessoa anencefálica, né, que por uma questão de doença, né, não desenvolveu o cérebro, né, ele não apresentaria características que nós chamaríamos próprias do ser humano, como por exemplo racionalidade, capacidade de argumentar, certa emotividade, certa autopercepção, né, se é que são essas as características do ser humano. Mas ele sim forma parte da espécie Homo sapiens, né, ou seja, se nós queremos dar uma caracterização tipológica do que nós consideramos humano, podemos fazer isso. E poderíamos então nos perguntar, por exemplo, se os Neandertals eram seres humanos ou se as outras espécies do grupo Homo eram seres humanos. Para isso que vamos a ter que fazer? Para isso vamos a ter que dar um conjunto de características daquilo que consideramos a humanidade. Mas isso não tem nada a ver com a delimitação de Homo sapiens. Todos coincidimos que o que nós consideramos como típico da humanidade está mais ou menos sempre presente en Homo sapiens. Mas Homo sapiens no se define por ese tipo de características que nos podríamos vincular con la humanidad, sino que se define por una relación genealógica, otra vez, con una población originaria que sería población o conjunto de poblaciones fundadoras de esa especie que é a especie Homo sapiens. Bom, já os últimos dois exemplos são menos problemáticos, né? Organismo homeotérmico e animais homeotérmicos são classes que podem ser exemplificadas por um organismo individual, como pode ser o bucéfalo, ou podem ser exemplificadas por linagens enteras, como pode ser a linhagem ave, que também é um exemplo, né?
ave de especie, de grupo de animais homeotérmicos. Mas vejam vocês, e isto é muito importante, né, que nos exemplos de indivíduos que temos dado, em todos os casos, ao longo de toda esta exposição, temos dado diferentes tipos de exemplos de indivíduo. Mas em todos esses exemplos de indivíduos, a gente pode introduzir uma divisão e dividir eles em dois grupos. E aqui se aplica a noção de classe. Poderíamos dividir os exemplos de indivíduo que dimos em duas classes diferentes. Uma classe a qual eu vou chamar, seguindo um filósofo da ciência de origem argentino, Mario Bunge, vou dividir eles em sistemas, por un lado, que é a palabra que ele usa, mas por outro lado, vou falar de linagens, que é um termo que ele não usa e que alude a um tipo de entidade individual que, vamos a dizer assim, na ontologia de Bunge foi ignorada e que é muito importante para entender justamente a biologia, em particular a biologia evolutiva e, sobretudo, né, a sistemática filogenética. Nós falamos, por un lado, digo, de sistemas, né? Falamos de organismos, rintintín, de pedras, falamos de exemplos de pedras particulares, falamos de grupos de pessoas, arquipiélagos en particular, Malvinas. Podríamos falar de uma manada, né? uma manada particular, falamos de cardumen en algún momento, mas tamén poderíamos falar de uma manada. Poderíamos falar de uma cidade, por exemplo, a cidade de Florianópolis, un exemplo de cidade, un carro, por exemplo, o meu carro, né? Un relógio, este relógio que eu teño aquí na mão, e un pingo de agua, né? Unha entidade tan simple e lábil como un pingo de agua, tamén sería unha entidade individual que cabería dentro desa clase, que ya vamos a describir mellor, que sería a clase dos sistemas. Organismos, pedras, grupos de persoas, arquipiélagos, manadas, cidades, carros, relógios, pingo de agua, todo eso serían exemplos de sistemas. E o que temos que tentar é ver a diferencia que existe entre ese tipo de entidade individual e outro tipo de entidade individual como aquelas constituídas por, né, unha subespecie, unha especie ou un deme, que é unha populación considerada evolutivamente, né, ou grupos monofiléticos, né, grupos taxonómicos de orden superior como género, familia, subfamilia, orden e demais. Né? Grupos monofiléticos, o que eu acho que en definitiva tamén esa noción se podría aplicar a especie, subespecie e deme, mas ese é outro problema, mas grupos monofiléticos no uso máis restrito do termo e deme, subespecies e especies son todos eles exemplos de linagens. E nós temos que ver que ese tipo de entidade individual, as linagens, ten características que son diferentes de aquelas entidades individuais máis clásicas que máis rapidamente ven a nosa mente cando falamos de individuos, que son justamente os sistemas. Isto é, cando falamos de entidades individuais, a gente en geral pensa en sistemas. Dificilmente a gente pensa inicialmente en linagens. Nós estamos facendo todo o posible para que se recoñeza sin as linagens como entidades individuais, non, miña argumentación vai nesa dirección, lógicamente, mas eu acho que tamén importa ver as diferenzas que existen entre ese tipo de entidades individuais, que son as linagens, e ese outro tipo de entidades individuais, que son os sistemas. E para falar de sistemas, para dar con unha caracterización ben geral, muito ampla de sistemas, vou apelar justamente para o que Mario Bunge dice a ese respeito en diferentes obras dele, un texto ben velho, Epistemologia, de 1980, Sistemas Sociais e Filosofía, do 95, e o volumen cuarto dese Tratado de Filosofía de 2012, donde ele faz en todos eses textos tentativas por, eu acho, muito ben sucedidas, por delimitar con a suficiente amplitude, né, a noção de sistema, que depois vamos opor a noção de linagem. Mas lembren que eu estou dizendo que o problema de Bunge é que ele non percibe que, além dos linagens, no mundo há outras coisas, há outras entidades, né, que son as linagens. Além de sistemas, no mundo há as outras coisas além dos sistemas, que son
as linagens. É como que aqui estamos discutindo algo muito geral, estamos discutindo, digamos, sobre a mobilia geral do mundo. Né? E Bunge diz, o mundo está, digamos, a mobilia do mundo está composta de sistemas. Todo aquilo que há no mundo, todas as entidades que há no mundo son sistemas, né, que por sua vez son partes de outros sistemas, podem ser subsistemas de outros sistemas, e que por sua vez sempre están compostos e integrados por outros sistemas. Eso que ele diz, e nós dizemos, bom, tudo bem, isso é parte da verdade, porque além dos sistemas, né, na mobilia do mundo também temos que considerar as linagens. Mas primeiro vejamos o que ele diz dessa parte importante da mobilia do mundo que son os sistemas. Ele diz, todos os objetos son sistemas ou componentes de sistemas. Eu digo, bom, digamos, é verdade em parte. Están os linagens para os quais vale outra coisa. Mas ele diz correctamente sí, que eso, né, esa idea de sistema, vale para os átomos, son sistemas, as pessoas son sistemas, as sociedades e seus componentes son sistemas, así como para as coisas compostas por ese mesmo sistema. Por exemplo, os países serían sistemas, as nações serían sistemas, uma molécula sería un sistema, un eléctron sería un sistema, uma pedra composta de moléculas sería un sistema, un grupo de pessoas sería tamén un sistema. Quer dizer, todo sistema pode ser subsistema de un sistema maior, e todo sistema está integrado por sus sistemas ou componentes que por súa vez son eles propios sistemas. E aí diz Bunge tamén, un sistema é cualquier objeto complexo cuyos componentes estén interrelacionados en vez de isolados. O sea, que o que define a un sistema é certa relación, né, entre as partes que o componen. A un sistema cuando você ve que há un conjunto de componentes que guarda unha relación entre eles que, pelo menos con relación a determinado ponto de vista, é máis estreita do que a relación que eses componentes guardan con o entorno, con o que vamos a considerar como o entorno dese sistema. E aquí llegamos a unha noción importantísima, que é a noción justamente a distinción entre sistema e entorno. Para nós podermos pensar en sistemas, temos que sempre pensar ao sistema por contraposición a un entorno. Né? A noción de sistema é unha noción que en sí propia ela é dual. Né? Para pensar un sistema temos que pensar sempre o sistema como un recorte, como algo, né, que se distingue, né, de unha totalidade maior que o entorno. Né? Todo sistema concreto, diz Bunge, apenas con excepción do universo como un todo, interage con seu entorno. Todo sistema é algo que se distingue de un entorno con o cual interage. Por iso, dice tamén, continúa Bunge, embora esas interaccións sexan máis fracas do que as interaccións internas entre os componentes do sistema, de fato, na descripción de un sistema é necesario incluir sempre o entorno. Para nós sabermos que é un sistema, temos que sempre delimitar ele en relación a un entorno que é aquilo que fica excluído do propio sistema. Quer dizer, non individualizamos un sistema apenas en virtude das interaccións entre súas partes, mas tamén en virtude da súa demarcación con o entorno. Né? E aí, outra vez, aquela idea. A interacción entre as partes é un tipo de interacción máis próxima, máis fechada, máis poderosa do que a interacción que cada unha desas partes ten con os elementos do entorno. E aquí chegamos a tamén a unha idea que é importante para entender a noción de sistema, que é a idea de cohesión. Né? Os sistemas son conjunto de componentes ou de subsistemas que guardan unha certa cohesión entre eles. Né? Un sistema, unha realidade coesa. Esta palabra non é usada pelo propio Bunge, mas aparece moito na literatura sobre entidades individuais. Né? As entidades individuais en geral ten algún tipo de cohesión, né? Unha cohesión propia das entidades individuais. Né? As súas partes ten un certo tipo de integración. E iso, né, no caso dos sistemas, é moito claro de ver. Eu diría, esa idea de cohesión forma parte incluso da propia idea de sistema. Un sistema é un objeto complexo cuyas partes ou componentes, diz Bunge, están relacionados de modo tal que o objeto se comporta en certo respecto como unha unidade e non como un mero conjunto de elementos isolados. A gente pode falar, né, que unha
digamos, uma manada é um sistema, porque ele tem uma certa coesão grupal e ela se comporta de alguma forma, pelo menos em algumas circunstâncias, com uma unidade, como uma unidade, né? E por isso, né, que falamos que ela se trata de um sistema onde se dá essa coesão que sempre deve aparecer, no, em geral, em qualquer sistema. Y esa vinculación se denomina, que se denomina coesão, mas eso no es, digamos, no es Bunge que dice eso, ¿no? Esa vinculación es una propiedad que además de estar paradigmáticamente presente en los organismos, tampoco deja de estar presente en entidades como las poblaciones o los ecosistemas y la biosfera. Porém, conforme Bunge también dice, esa coesão estaría ausente en las especies biológicas. Y por eso él dice que las especies biológicas no son sistemas y por tanto no son entidades individuales. Y aliás, él nega a idea, justamente, él brigó mucho con los filósofos de la biología. Incluso eu tive uma vez uma discussão feia com ele em um congresso, porque ele negava totalmente a tesis da individualidade dos taxons, justamente porque ele associa a noção de individualidade a esta noção de coesão sistêmica, a esta ideia de integração das partes, que em uma espécie, claro, não é fácil de estabelecer, né? Por exemplo, vocês pensem assim, pensem na seguinte situação, né? Pensem na espécie, na espécie, por exemplo, Panthera leo, né? A espécie Panthera leo que tem populações na África e populações na Índia, né? E nós dizemos que, digamos, tanto a população da Índia quanto a população da África, né? Panthera leo é o nome científico das populações da África, e Panthera leo persica ou das populações da Índia, né? São parte de Panthera leo. Agora, entre elas não há nenhuma relação. O sea, Panthera leo persica se poderia extinguir em pouco tempo, que isso não teria por que afectar a Panthera leo. En cambio, imaginen vocês que cualquier parte de seu corpo se necrosa, por exemplo, que vocês sufren un proceso de necrosis en un brazo ou en unha mão, eso lógicamente vai afectar todo o organismo de vocês. En cambio, nas especies non se dá esa coesão, esa interrelación causal entre os estados de parte. En eso ten razón Bunge. Por eso ele iba a dizer, non se pode tratar as especies como sendo entidades individuais. O pensen, por exemplo, nun género, pensen nos tapires. Nós temos especie de tapir na Sudamérica e especie de tapir na Malasia. De acordo ao individualismo taxonómico, que, insisto, eu defendo, esas dúas especies son parte de unha linaxe que é unha entidade individual particular. Agora, se eu penso as entidades individuais en termos de sistemas, é difícil eso, porque, outra vez, os tapires da Malasia se poderían todos eles extinguir sin que as antas sudamericanas sufran no máis mínimo por eso. Mas eu insisto en dizer que se trata, a gente insiste en dizer que se trata que todos eles son partes de unha mesma linaxe e, por tanto, de unha mesma entidade individual. Mas claro, aí está a cuestión. Temos que aprender que, alén de sistemas, a mobilia do mundo, o conjunto das entidades individuais, tamén está integradas por aquelas que chamamos de linagens e que ten modos de se comportar diferentes daqueles que ten os sistemas. O sea, a individualidade das linagens e a coesão das linagens é distinta de aquela que se dá e se manifesta no caso dos sistemas. Lembrando a Shakespeare, a gente entón poderia dizer a Mario Bunge que há máis coisas no mundo do que aquelas coisas soñadas e previstas pela súa filosofía. E eso que ele non viu, esas coisas a máis, esas outras coisas, son justamente as linagens. No mundo non há somente sistemas, tamén há linagens. E nas linagens existe esa coesão que é propia das entidades individuais, só que se manifesta de outra forma. É outro tipo de coesão, non é a coesão sistémica
que é uma coesão sincrônica que se dá em um determinado momento, né, sino que é uma coesão diacrônica que se dá ao longo do tempo, né? Se a gente entende a coesão em sistemas, a gente diz que um sistema é coeso porque os estados de qualquer uma das suas partes se explican, pelo menos parcialmente, en virtude dos estados das restantes das suas partes. Mesmo en unha pedra, en un simple pedazo de pedra, que é en unha rocha, que é un sistema pouco organizado, né, a temperatura que possa existir en cualquier parte desa pedra non vai ser independente da temperatura que possa existir en cualquier outro sector desa pedra. O sea, se eu esquento con fogo, né, un extremo da pedra, eso, né, de alguma forma, ese incremento de temperatura va a acabar repercutindo na temperatura, mesmo que de forma moito imperceptível, na temperatura do restante da rocha. En cambio, nas linagens se dá outro tipo de coesão, que é a coesão genealógica, que é uma coesão diacrônica, né? Uma linagem, desde esse ponto de vista, é coesa, porque as características dos descendentes, né, se explican, pelo menos parcialmente, en virtude das características de seus ancestrais, né? Uma linagem se define por essa relação ancestro-descendente, né? E a gente pode falar de coesão porque justamente o que aconteça aos ancestrais, as formas que vêm primeiro, sempre repercute, sempre tem desde marca, né, real, a uma relação causal real com aquilo que vai acontecer ou com as características que vão apresentar, né, os descendentes, isto é, aqueles que dão continuidade a essa linha. E era isso justamente ao qual se referia Dilligenik quando ele dizia que os taxons têm início e fim no tempo, né? Y que existe, y esto es más importante en este contexto ahora, o más importante, existe en eles una relación causal constante entre las diferentes fases que se dan no tempo, né, as diferentes fases e etapas da evolução, né, pela que passa essa linhagem. Isto é, digamos, o que acontece en cada etapa da evolución de una linagem va repercutiendo, va deixando marcas, va condicionando aquello que acontece nas etapas sucesivas. O sea, o que acontece no ancestro sempre influe, sempre deixa marca en aquello que acontece no descendiente. E aí, né, ese o tipo de coesão que llamaríamos de coesão genealógica, que é aquela propia que se dá nas linagens. A seguir, no que já é a última parte desta aula, e que de alguma forma está un poquinho como deslocada con relación a todo o que viemos falando até agora, o que eu quero mostrar a vocês é que esta distinção entre sistemas e linagens nos permite entender uma distinção, nos permite entender uma noção, un conceito que tamén é muito importante para a filosofía da biología e en particular para a ontología, para entender a ontología que está por trás da biología, que é a distinção entre esas dúas hierarquías biológicas ás quais se refería un biólogo, que eu já mencionei a vocês respecto justamente da discussão discussão sobre a individualidade dos taxons, que é o Niels Eldredge. Niels Eldredge diz que as entidades das quais fala a biologia son pensadas ou se encontran organizadas, o noso pensamento ou a biologia contemporánea pensa elas organizadas en dúas grandes hierarquías. Nessas hierarquías se poden distinguir diferentes níveis que ele apresenta neste quadrinho. Eu non acho o quadrinho perfeito, non acho ele o melhor, mas eu acho que é pelo menos uma boa aproximação a essas duas hierarquias da qual ele fala. Uma é a hierarquia que ele chama genealógica e outra é a hierarquia ecológica, né? A hierarquia genealógica ecológica sería aquela que poderia arrancar, veja bem, ele coloca na base tecidos, órgãos, sistemas de órgãos, podemos colocar aí o organismo, o que ele chama avatar, que palavra esquisita, avatar para ele é
digamos, un avatar son as diferentes populações de uma especie consideradas elas do ponto de vista ecológico, né? A população considerada do ponto de vista evolutivo é o que ele chama deme, é o que nós chamamos deme, mas a população pensada en cuanto que parte de uma determinada especie integrada en un determinado ecosistema é o que Eldredge, siguiendo también, tomando a terminología de Damuth, también un paleontólogo y ecólogo, llama de avatar. Do avatar então pasamos á comunidade, ao ecosistema, aos biotas regionais e finalmente a toda a biosfera. Do outro lado, teríamos uma hierarquía genealógica que poderíamos pensar arrancando ela, eu acho que o melhor, no organismo, no ser vivo individual, depois pasaría pelo deme, as especies, os taxas monofiléticos superiores e finalmente todo a árbore da vida, que sería toda ela unha grande linaje, se é que se trata realmente de unha linaje única e non há unha árbore da vida paralela quizá en un outro planeta, mas eso non é considerado por Eldredge e nós tampouco vamos a considerar moito nesta exposición. E o que eu acho importante de ver é que a hierarquía que ele chama ecológica é justamente unha hierarquía de biosistemas. É unha hierarquía que arranca, a gente podría pensar ele arrancando desde a molécula e de aí chegando até a propia biosfera, pasando por niveles como, por exemplo, o nivel da célula, o nivel do órgano, o nivel do individuo, e de aí, por exemplo, tamén o nivel da comunidade ou do avatar até chegar até a propia biosfera. E a outra é unha hierarquía de linagens que arrancaría, sería como base o organismo, o ser vivo individual considerado como exemplar ou como semaforonte de isto é como portador de caracteres de un determinado taxon. De aí pasaría pelo deme, que serían justamente, eu coloquei esos dois níveis en vermelho porque ten un correlato claro e ben delimitado na outra hierarquía, o exemplar, tamén que podemos chamar de semaforonte, ten un correlato claro no ser vivo individual da outra hierarquía e o deme ten un correlato claro no avatar da outra hierarquía. E aí en máis temos o restante da hierarquía genealógica, da hierarquía de linaxes, que sería subespecie, especie, género, até chegar ao superreino e incluso, tamén como dice o Eldredge, a toda a árbore da vida, considerada toda ela na súa totalidade como unha única linaxe. E é importante ver que esas dúas hierarquías non son a rigor hierarquías paralelas, sino que son ortogonais, elas se encontran, digamos, casi máis dirían, forman un ángulo recto, elas se cruzan máis que seren paralelas, se a xente as pensa elas como paralelas se enrola, é mellor se pensar elas como se cruzando, justamente se cruzando en unha región, non en un punto único, mas se cruzando en unha región que sería esa región definida pelo ser vivo individual, pensado ás veces justamente como individuo no sentido ecológico ou outras veces como exemplar ou como semaforonte en sentido taxonómico, ou como tamén se encontra nese nivel que é o nivel da população, que pode ser pensada ecológicamente como avatar, ou máis pensada evolutivamente como deme. E o que eu quero simplemente que vocês lembren desta distinción entre dúas hierarquías, unha hierarquía de linagens e unha hierarquía de sistemas, para vocês comprender, sobre todo, a segunda parte, sería o módulo final, o módulo final desta unidade, donde nós vamos a discutir a distinción entre biología funcional e biología evolutiva conforme ela é colocada por Ernst Mayr.